As investigações da Operação Sangria, conduzida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal, apontam conversas mais que suspeitas no núcleo da saúde pública do Amazonas. A coluna do jornalista e apresentador do Amazonas Diário, Alex Braga, revela informações da decisão assinada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, que autorizou a prisão dos 5 envolvidos e também busca e apreensão em diversos locais. A aquisição dos ventiladores pulmonares foi orquestrada com a ciência da cúpula do governo e os servidores deram um jeitinho para conseguir legalmente a compra superfaturada de 28 respiradores por R$2.900.000. As investigações da Operação Sangria apontam que existe uma organização criminosa responsável por fraude à licitação, peculato e lavagem de dinheiro, com indícios de envolvimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Na segunda fase da Operação Sangria, foi apontado o envolvimento e conhecimento do esquema criminoso na aquisição dos ventiladores pulmonares pela cúpula do governo, por conta de um possível desdobramento nas investigações nos próximos dias. Os bastidores políticos apontam o possível afastamento do governador do Amazonas, Wilson Lima. O Ministério Público Federal destacou que a análise dos novos elementos de provas permitiu identificar mais 2 envolvidos no esquema ilícito e, curiosamente, trata-se de mais uma pessoa do círculo próximo do governador Wilson Lima, o que corrobora a hipótese investigativa de que o mesmo é o principal articulador dos crimes investigados, cita o documento. Um fato que chamou a atenção das autoridades foi uma conversa entre Rodrigo Tobias de Souza Lima, ex-secretário de Saúde, João Paulo Marques dos Santos, ex-secretário adjunto de Saúde, e Perseverando da Trindade Garcia Filho, ex-secretário executivo adjunto de Saúde, em que discutiam a forma de como seriam adquiridos os ventiladores pulmonares pela empresa Sonoar. No decorrer dos diálogos, Perseverando sugere a criação de um processo fantasma, diz o documento do Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Federal aponta a atuação de Luiz Carlos Avelino Júnior, marido da Daniela Sayag, ex-secretária de Comunicação do governador Wilson Lima. Mas, diferente do que foi declarado por Daniela Sayag, amiga de longa data de Wilson Lima, quando saiu na mídia que o marido estaria envolvido com a empresa Sonoar, as investigações comprovaram que Avelino tem vínculo com a Andrade Imaçu Comércio de Materiais Hospitalares Limitada, conhecida como Sonoar, desde dezembro de 2019. A Sonoar é responsável pela aquisição dos ventiladores pulmonares, para posteriormente ser revendido pela vinheria Adega ao governo do estado. Avelino passou a atuar diretamente na gestão da empresa e, inclusive, com parte do lucro da venda dos respiradores, em torno de R$1.400.000, comprou 10.000 testes rápidos de Covid-19, que seriam revendidos ao governo do Amazonas. Fica claro nas investigações que o casal, Luiz Avelino e Daniela Sayag, tem uma relação próxima com o governador Wilson Lima. Em virtude do cargo ocupado por Daniela, de vinculação direta com o governador, tiveram participação na efetiva aquisição superfaturada de respiradores pelo governo do Amazonas, inclusive a partir de informações privilegiadas obtidas em reunião, consta no documento. Avelino ainda pressionou a antiga dona da Sonoar, Renata Mansur, para não revelar a negociação de compra da empresa.
A casa do casal foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal, por conta dos inúmeros indícios que mostram a proximidade do governador Wilson Lima com pessoas ligadas diretamente no esquema fraudulento dos ventiladores superfaturados. Os bastidores políticos apontam um possível afastamento do governador nos próximos dias. Com exclusividade, o Grupo Diário de Comunicação revelou parte do depoimento à Polícia Federal do ex-secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias, preso na segunda fase da operação. Segundo Tobias, a ordem para comprar os ventiladores pulmonares superfaturados foi dada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. Revelou ainda que no dia 3 de abril se encontrou à noite no aeroporto com o governador, que estava guardando uma carga de respiradores vindo do Rio de Janeiro no avião da FAB. Neste dia, Wilson insistiu que Tobias se encontrasse com Alencar. Durante a reunião, Alencar se apresentou como um empresário e que teria sido indicado pelo próprio governador para orientar o governo sobre onde haveria disponibilidade de respiradores para aquisição, consta no depoimento. Alencar, citado por Rodrigo em depoimento, é empresário, ex-policial militar, apontado como coordenador de campanha de Wilson Lima no interior e articulador na compra e venda dos ventiladores. Ele foi preso pela Polícia Federal na Operação Sangria. Com o avançar das investigações, além de uma próxima terceira fase da Operação Sangria, há fortes rumores nos bastidores de uma possível investigação envolvendo políticos batizados de deputados do mensalinho de 5%, que constam em uma lista encontrada pela Polícia Federal no gabinete do governador Wilson Lima. Na primeira fase da Operação Sangria, responsável por investigar a compra superfaturada de ventiladores pulmonares, deflagrada em 30 de junho, os agentes da Polícia Federal encontraram uma folha de anotações na mesa do gabinete do governador Wilson Lima, um dos alvos das investigações. Na lista escrita à mão consta o nome de 8 deputados estaduais e ao lado uma anotação de 5%. Todos os parlamentares na lista são da base governista: Joana Dark, do PL, Roberto Cidade, do PV, Carlinhos Bessa, do PV, Maiara Pinheiro, do PP, Terezinha Ruiz, do PSDB, Saulo Viana, do PTB, Abdala Frache, do Podemos e Berlamino Lins, do PP. A deputada Alessandra Campelo já foi citada no relatório do Ministério Público em um encontro mais que suspeito que teve com a cúpula do governo. Depois desse encontro, ela se tornou presidente do impeachment do governador do Amazonas e vice. E o primo dela, Marcelo Campelo, assumiu a Secretaria de Saúde do Amazonas. Além disso, a base governista assumiu a direção do processo de impeachment. A Alessandra ficou como presidente e Dr. Gomes como relator. O processo de impeachment foi enterrado pela base governista da Assembleia Legislativa do Amazonas. Informações de bastidores apontam uma possível investigação da Polícia Federal a esses 8 deputados estaduais da lista dos 5%. Podem ser alvo de busca e apreensão nos próximos dias.